Se alguém te dissesse que o coração de quem você mais amou continua batendo em outro peito, você teria coragem de ouvir? Helena não teve, pelo menos não no começo. Era uma tarde comum de sábado, dessas em que a cidade parece andar mais devagar. Ela só queria comprar pão, leite e passar despercebida. Desde o acidente era assim, entrar e sair de lugares sem olhar para ninguém, como se o mundo fosse uma sala onde ela não tinha mais lugar. Mas foi no corredor dos cereais, entre caixas de sucrilhos e biscoitos recheados, que algo atravessou o peito dela como uma faca. Uma voz infantil, bem baixinho, cantarolando: "Dorme, meu pequenino, o mundo lá fora é grande demais." Helena congelou. Aquela era a canção de ninar que ela tinha inventado para o filho. Não existia em lugar nenhum. Tinha nascido de uma madrugada de febre, medo e amor, quando Gabriel ainda era um bebê. Ela virou devagar. No fim do corredor, um menino de uns 10 anos empurrava o carrinho desengonçado, tropeçando nas rodinhas tortas. Cabelos escuros, arrepiados, uma camiseta de super-herói muito grande para o corpo magro. Ao lado dele, uma mulher de uns 40 e poucos, cansada, mas com um sorriso paciente. "Tomás, devagar com esse carrinho, filho", a mulher pediu, rindo. "Filho." Helena sentiu as pernas fraquejarem. O menino cantarolava a música enquanto fingia que o carrinho era um carro de corrida. A mesma melodia, as mesmas pausas, até o jeito de errar uma palavra. Não podia ser coincidência. As mãos dela começaram a tremer. As prateleiras, os rótulos, as pessoas, tudo perdeu foco. Ela só conseguia ouvir aquela voz: "Dorme, meu pequenino." De repente, ela não estava mais ali. Estava de volta na UTI. O bip dos aparelhos, o cheiro de álcool, a médica com olhar grave. "Helena, não há mais atividade cerebral." O coração dele ainda bate, mas Gabriel se foi. O mundo tinha parado naquele dia. "A senhora está bem?" A voz da mulher do mercado a trouxe de volta. Helena piscou, confusa. Tomás a olhava curioso, ainda segurando o carrinho. "A senhora está chorando", ele disse, sem filtro, como só as crianças conseguem. Só então Helena percebeu as lágrimas descendo sem controle. "Desculpa, eu tô bem", mentiu. A mulher se aproximou um passo, preocupada. "Quer sentar? Posso chamar alguém?" "Não, não precisa. Só me deu uma tontura." Helena segurou a prateleira para se firmar. De perto, ouviu o coração do menino disparado pela correria, um som abafado no peito, firme, cheio de vida. E algo dentro dela, que ela não sabia nomear, respondeu, como se um eco despertasse. Naquela noite, deitada na cama vazia, com o quarto de Gabriel intacto ao lado, Helena repetiu a cena na cabeça dezenas de vezes. O canto, o nome, o jeito do menino, Tomás. E uma pergunta que ela sempre evitou voltou com violência. E se o coração de Gabriel não tiver parado ali naquela UTI? Porque 1 ano antes, ela tinha assinado um papel com as mãos trêmulas. "Autorizo a doação de órgãos do meu filho." Alguém, em algum lugar, estava vivo porque Gabriel tinha morrido. Pela primeira vez, Helena quis saber quem. Helena passou a semana tentando se convencer de que era loucura. Criança nenhuma aprende canção de ninar inventada por mãe nenhuma. A não ser que... "Pare com isso", ela repetia para si mesma, enfiando-se em planilhas e reuniões da empresa que herdou do pai. Era jovem, bilionária, respeitada. Tinha construído um império de tecnologia antes dos 30 anos. Mas nada disso a protegia de um fato simples. O dinheiro não comprava o que ela mais queria: o tempo. Mesmo assim, no sábado seguinte, sem admitir nem para si, ela voltou ao mesmo mercado. E no outro. E no outro. Até que na terceira semana, o destino ou algo parecido com isso decidiu colaborar. "Mãe, olha, o cereal do dinossauro." A voz do menino soou às suas costas. Helena virou tão rápido que quase derrubou uma pilha de promoções. Era ele, Tomás. A camiseta agora era de astronauta. O mesmo sorriso fácil, o mesmo jeito desengonçado. Helena sentiu o coração disparar quando percebeu que ele usava um colar simples, com um pingente em forma de estrela. Gabriel tinha um mobile de estrelas em cima do berço. Ela não conseguia parar de ver conexões. Tomás notou o olhar dela e sorriu sem vergonha. "Oi de novo, moça, que fica triste perto da gente." Helena ficou sem reação. A mãe dele quase engasgou com o riso. "Tomás, que jeito de falar." "Mas é verdade", ele argumentou olhando para Helena. "Você chorou da outra vez também, lembra?" Helena sentiu o rosto queimar. "Eu tenho lembranças aqui."
Ela apontou vagamente para as prateleiras, sem saber por quê. Eu vinha muito nesse mercado com uma pessoa que não está mais aqui. A mulher suavizou a expressão. Sinto muito, disse com sinceridade. Helena assentiu, sem conseguir responder. Eu sou a Laura, apresentou-se, estendendo a mão. E esse é o furacão do Tomás. Eu sou a Helena. Tomás estreitou os olhos, curioso. Helena é nome de estrela também? Parece nome de estrela. Vem de uma palavra que significa tocha, luz. Ela explicou, surpresa por lembrar. Viu? Eu sabia. Ele comemorou. Então faz sentido você ficar perto da gente. Aqui tem eu, você e a mamãe, Tomás, Helena e Laura. Tudo nome de gente importante de filme. Laura riu, mas Helena sentiu um nó na garganta. O jeito espontâneo dele lembrava demais o de Gabriel quando começava a falar. Ela precisava saber. Aquilo era invasivo, impróprio, mas a pergunta escapou. Tomás. Ela respirou fundo. Você teve algum problema de saúde quando era menor? Laura ficou tensa. Um silêncio pesado caiu por um segundo. Por quê? A mãe perguntou agora em alerta. Helena se sentiu ridícula. Desculpa, não tenho direito de perguntar isso. É que eu sou ela, pensou rápido. Voluntária em um projeto com crianças cardiopatas. Às vezes reconheço umas cicatrizes, uns cuidados a mais. Tomás puxou a gola da camiseta orgulhoso e mostrou uma cicatriz fina no peito. Eu tenho um coração novo, disse, como quem exibe um troféu. Ganhei quando tinha 8 anos. Antes, eu cansava só de subir na calçada. O chão sumiu sob os pés de Helena. Um coração novo, 8 anos. Era exatamente a idade de um dos receptores naquela bendita carta do hospital. A carta que ela nunca teve coragem de abrir totalmente. Lembrava só de relances. Fígado, córneas, coração, menino de 8 anos. Laura percebeu a mudança no rosto dela. A senhora está bem? Helena respirou fundo, lutando contra a vertigem. Eu preciso ir, disse, apertando a bolsa contra o peito. Foi um prazer conhecer vocês. Tchau, moça da luz. Tomás acenou. Um dia você conta a sua história para mim? Helena saiu quase correndo, o coração batendo no ritmo errado, a cicatriz dele gravada na mente. Naquela noite, finalmente abriu a carta do hospital que estava guardada na gaveta mais profunda. Leu cada linha, e lá estava. Coração, receptor masculino, 8 anos, residente na mesma região, cirurgia bem-sucedida. Nome do paciente, Tomás Oliveira Martins. Helena sentiu o mundo girar. Tomás, o menino do mercado. O menino da música de ninar. O menino com o coração do filho dela. Depois que soube, Helena passou dias acordando e adormecendo com a mesma pergunta na cabeça. Eu tenho o direito de me aproximar dele? Ela sabia que, tecnicamente, poderia. Havia um protocolo para doadores e receptores que desejavam se conhecer. Mas ali não era mais sobre papéis. Era sobre uma criança que já tinha uma mãe, uma vida, uma história. E era sobre ela mesma, que não sabia se queria consolo ou castigo. No fim, foi Tomás quem decidiu por ela. Na 4ª vez que se encontraram por acaso no mercado, e agora nem dava mais para fingir que era coincidência, ele foi direto. Helena, posso te chamar só de Lena? Perguntou, como se estivessem na escola. Ela sorriu pela primeira vez em muito tempo. Pode. Então, Lena, você não quer tomar um sorvete com a gente no domingo? Ele perguntou. A mamãe disse que eu posso convidar alguém especial. Laura arregalou os olhos. Tomás, ué, mãe, você mesma disse que ela parece triste e que às vezes as pessoas tristes só precisam de companhia. E o nome dela é de luz. A gente tem que levar luz para os outros. Helena olhou para Laura sem jeito. A outra mulher hesitou, mas acabou assentindo com um sorriso curto. Se você quiser, claro. Vamos ao parque da avenida. Lá tem sorvete, pipoca, essas coisas. Helena sentiu o coração dar um salto. Eu gostaria, sim. Domingo, o parque estava cheio de crianças correndo, cachorros latindo, música de rua tocando ao fundo. Helena quase voltou para casa 3 vezes antes de estacionar. Mas quando viu Tomás sentado na grama, lambuzado de sorvete, acenando com as 2 mãos, algo nela se aquietou. Lena! Ele gritou como se fossem velhos amigos. Passaram a tarde juntos. Tomás queria saber de tudo. Você trabalha com quê? Você já viajou de avião quantas vezes? Você tem medo de quê? Você já ficou muito triste algum dia? Helena escolhia as palavras com cuidado. Eu trabalho com computadores. Já viajei bastante.
Eu tenho medo de perder as pessoas que eu amo, e já fiquei triste muitas vezes. Eu também, ele comentou, com a naturalidade de quem fala do recreio. Mas aí, ganhei meu coração novo, e a mamãe disse que era como ganhar uma segunda chance. Acho que meu coração era de alguém muito corajoso, porque às vezes sinto coragem do nada. Helena quase engasgou. Como assim coragem do nada? Tipo assim, ele apontou para um brinquedo alto, um escorregador em forma de foguete. Antes eu morria de medo daquilo. Agora, quando fico com medo, sinto um negócio aqui. Ele tocou o peito dizendo: vai, Tomás, você consegue. Ele riu. A mamãe diz que é só coisa da minha cabeça, mas eu gosto de pensar que é o dono antigo do coração torcendo por mim. Helena precisou olhar para o lado para não desabar ali mesmo. Laura se aproximou, trazendo 2 águas. Ele fala disso o tempo todo, comentou. Às vezes eu acho que ele sente mesmo alguma coisa. Não do antigo dono, mas de, sei lá, um propósito. Helena respirou fundo, criando coragem. Laura, posso te contar uma coisa só para você? A outra mulher percebeu o tom e ficou séria. Claro. Foram até um banco mais afastado, de onde ainda podiam ver Tomás brincando. Helena então tirou da bolsa a carta do hospital. Estava dobrada, gasta nas pontas, quase tão cansada quanto ela. Eu sou a mãe do menino que deu o coração para o seu filho, disse, de uma vez, antes que o medo a fizesse recuar. Laura ficou branca. Como é que é? Helena entregou a carta. No papel, os dados se cruzavam como pistas que nunca deveriam se encontrar, mas se encontraram. As datas, a idade, a região, o nome completo de Tomás. Laura levou a mão à boca. Meu Deus! Os olhos se encheram de lágrimas. Por um minuto, nenhuma das duas falou nada. Só o vento nas árvores e o grito distante das crianças preenchiam o silêncio. Eu não estou aqui para tirar nada de você, Helena apressou-se em dizer. Nem para confundir o Tomás. Eu juro. Eu o ouvi cantar uma música que eu inventei para o meu filho. E depois descobri a cicatriz. E precisei saber. Laura apertou o papel nas mãos. O hospital mandou uma carta falando do doador. Ela engoliu em seco. Eu nunca respondi. Tive medo. Medo de isso aqui apontou para as duas acontecer. Não sabia se seria bom ou ruim para o Tomás. Eu também tive medo de saber quem era o receptor. Por isso não li tudo na época. E agora? Laura perguntou ainda atônita. O que você espera de mim? Helena pensou por um momento. Honestamente, eu não sei. Uma parte de mim só queria ver que ele estava bem. Saber que não foi em vão. Que a morte do Gabriel, a voz falhou ao dizer o nome, deu vida de verdade a alguém. Outra parte tem medo. Medo de se apegar. Medo de confundir o Tomás. De ferir você. Laura olhou para o filho, que escorregava pelo foguete gritando de alegria. Ele estaria morto sem o seu filho, disse com a voz embargada. Não é força de expressão. Ele realmente teria morrido. Não existe obrigado suficiente para isso. Os olhos das duas se encontraram. Havia dor, culpa, gratidão, medo, tudo junto. Você quer que eu vá embora? Helena perguntou com sinceridade. Se quiser, eu vou. Sumos, você nunca mais me vê. Laura fechou os olhos por um segundo, lutando com algo interno. Quando os abriu, havia uma decisão ali. Não quero. Tem certeza? Tenho. A verdade já chegou até aqui. Fingir que não aconteceu não vai proteger ninguém. Tomás é forte. Eu também. E pelo que vejo, você está tentando ser. Laura respirou fundo. Mas precisamos combinar uma coisa. Ele não vai saber nada sem que a gente esteja pronta. Nem eu nem você estamos. Ainda é cedo para ele carregar esse peso. Helena assentiu, aliviada e assustada ao mesmo tempo. Eu concordo. Então, Laura guardou a carta na bolsa. A gente começa devagar. Como estamos? Como família amiga. E vê até onde o coração de cada uma aguenta ir. Pela primeira vez, Helena sorriu com algo parecido com esperança. Eu topo. Naquele dia, quando Tomás veio correndo mostrar um desenho dos 3 juntos, ele, a mãe e a amiga Lena e Helena, percebeu que o futuro tinha acabado de abrir uma porta. Difícil, assustadora, mas era uma porta. Os meses seguintes foram um aprendizado silencioso. Helena virou presença constante, mas discreta. Começou ajudando com coisas simples. Buscava Tomás na escola quando Laura precisava fazer hora extra, levava os dois para passeios em fins de semana, pagava o sorvete sem dizer que era um pequeno luxo que eles não podiam ter com frequência. Um dia eu ainda vou te reembolsar por cada casquinha, Laura brincava meio sem graça.
Um dia você vai parar de tentar colocar preço em tudo que é feito com carinho, Helena respondia. Pouco a pouco, o vazio que tomava conta da cobertura fria onde Helena morava começou a ser preenchido por risadas, desenhos, copos esquecidos na mesa de centro quando Tomás dormia vendo filme. Ela, que sempre se orgulhou de ser forte e independente, se viu decorando um canto da casa com brinquedos para quando ele vier. Se viu sabendo de cor o horário dos remédios, as consultas de revisão do cardiologista, as manias de Tomás. Ele não gosta de dormir com a porta fechada. Laura avisou num fim de semana em que o menino ficou na casa de Helena pela primeira vez. Ficou muito tempo em hospital. Porta fechada lembra demais. Tomás começou a fazer perguntas também. Lena, você tem filhos? Não. Já quis ter? Muito. E por que não teve? Helena engolia em seco. Porque às vezes a vida não acontece do jeito que a gente planeja. Eu planejei ser jogador de futebol, mas meu coração não deixou. Ele comentou pensativo. Aí ganhei um novo. Talvez ele queira que eu seja astronauta ou cozinheiro. Eu acho que ele quer que você seja feliz, Helena respondeu, mais para si do que para ele. Certa noite, depois de Tomás adormecer no sofá da cobertura, Laura e Helena ficaram na varanda vendo a cidade acesa. Você está mudando, Laura observou, apoiada no parapeito. Antes eu te via no mercado com aquele olhar de quem só respirava porque o corpo ainda lembrava como fazia. Agora, você está aqui. Helena olhou para o céu. Sabe o que é estranho? Disse. Quanto mais eu me aproximo do Tomás, mais eu sinto que estou me despedindo do Gabriel do jeito certo. Como assim? Antes, tudo era um congelamento. O quarto dele igual, o cheiro dele na roupa, a música de ninar que eu não conseguia cantar para mais ninguém. Eu estava agarrada à ideia de que, se eu deixasse qualquer coisa ir, ele iria junto. Só que o amor não é a lembrança exata de um quarto. O amor é isso aqui. Ela apontou para dentro, onde Tomás dormia com a boca aberta, abraçado a um travesseiro gigante. É ver outra criança viver. É aceitar que o coração dele continua batendo, mas agora servindo a outro propósito. E não dói? Laura perguntou. Helena riu sem humor. Dói o tempo todo, mas agora dói com sentido. Laura ficou em silêncio por um tempo. Você já pensou em contar para ele? Perguntou enfim. Helena suspirou. Todos os dias. E todos os dias tenho medo. Medo de ele me ver como um lembrete ambulante da morte. Medo de ele achar que está em dívida com alguém. As crianças têm o direito de só serem crianças. Laura concordou. Tomás vê o coração como um superpoder. Não quero que vire peso. Então a gente espera, Helena concluiu. Até ele ter idade para entender que a vida, às vezes, nasce de lugares que a gente nunca teria escolhido. Naquela mesma semana, porém, foi Tomás quem trouxe à tona o assunto de um jeito que ninguém esperava. Eles estavam no hospital em mais uma consulta de rotina. O médico animado mostrou os exames. Tudo perfeito, campeão. O coração está forte, firme. Você está crescendo e ele está acompanhando muito bem. Esse coração é de quem? Tomás perguntou de repente. O médico e Laura trocaram um olhar tenso. Helena, sentada num canto, sentiu o sangue sumir do rosto. É de um doador muito generoso, o médico respondeu, gentil. De alguém que, junto com a família, decidiu ajudar outras pessoas. Ele morreu? Tomás insistiu. Sim, o médico respondeu. Então, o menino franziu a testa. Quer dizer que tem um pedacinho de quem morreu vivendo dentro de mim? Laura engoliu em seco. Filho, a gente pode conversar melhor sobre isso em casa. Eu não tô triste, mãe, ele se apressou em dizer. Tô pensando. Ele virou o rosto e encarou Helena, como se sentisse que a pergunta precisava de mais uma pessoa ali. Lena, se o seu coração fosse para outra pessoa, o que você ia querer que ela fizesse? Helena respirou fundo. Eu ia querer que ela vivesse tudo o que eu não pude, respondeu, com a voz firme. Que comesse todos os sorvetes, que risse alto, que viajasse, que errasse e aprendesse, que não ficasse se sentindo culpada. Eu ia querer que ela entendesse que o presente que recebeu foi para ser usado, não para ser carregado como castigo. Tomás pensou um pouco. Então, é isso que eu vou fazer, decidiu. Vou viver por mim e pelo meu coração antigo. E se um dia eu conhecer a mãe dele, eu vou dizer obrigado. Helena sentiu as lágrimas escorrerem em silêncio. Laura apertou sua mão por baixo da mesa. O dia em que ele soubesse a verdade ainda viria. Mas, naquele instante, ela percebeu que, talvez,
ele já tivesse a resposta mais importante. O que fazer com um coração que recebeu uma segunda chance? 2 anos se passaram vendo que estavam todos preparados. Helena e Laura resolveram contar a verdade para Tomás sobre o doador. Tomás abraçou forte Helena e falou que, no fundo, ele já sentia isso. Depois disso, o quarto de Gabriel não era mais um santuário intocado. Era um quarto de visitas, com algumas coisas que pertenciam ao filho guardadas com cuidado em caixas de memória. A canção de ninar não era mais um segredo dolorido. Às vezes, Helena a cantarolava baixinho sem nem perceber. A vida não tinha voltado a ser como antes porque isso era impossível, mas tinha se transformado em algo novo. Naquela manhã de primavera, o céu estava limpo e o vento carregava cheiro de flores. Helena, Laura e Tomás caminhavam lado a lado pelo mesmo cemitério onde, no passado, Helena mal conseguia respirar. Tomás segurava um buquê de girassóis, as flores favoritas dele. "Tem certeza que quer fazer isso?" Laura perguntou pela 10ª vez. "Tenho", ele respondeu, mais sério do que o habitual. "Eu já tenho 12 anos. Não quero mais que as coisas importantes da minha vida sejam segredo." Helena inspirou fundo, sentindo o peso de cada passo. Eles pararam em frente à lápide simples de Gabriel. O nome, as datas, a inscrição que Helena tinha escolhido entre lágrimas. "Seu coração continua." O nome dele era Gabriel, Helena disse, ajoelhando-se. Ele adorava dinossauros, tinha medo de trovão e queria ser inventor de coisas muito legais. Tomás se aproximou, colocando os girassóis com cuidado. "Oi", Gabriel disse, com uma gravidade que não combinava com a idade. "Eu sou o Tomás. Acho que você já sabe, né? A gente divide um coração." Laura pousou uma mão no ombro do filho. Helena chorava em silêncio. "Eu demorei para vir por quê?" Tomás continuou. "Eu precisava primeiro aprender a usar esse presente. Queria ter certeza de que eu não ia desperdiçar." Ele respirou fundo. "Eu não sei como foi sua vida, mas eu prometo uma coisa. Enquanto o meu peito bater, o seu nome nunca vai ser só tristeza. Vai ser coragem também." Helena levou a mão à boca, desmanchada. Laura enxugava as próprias lágrimas. "Obrigado, Tomás", concluiu. "Simples. Eu não sei como isso funciona, mas obrigado por me emprestar seu coração." Foram poucas palavras, mas ali algo se alinhou dentro de Helena. O fio invisível que ligava passado e presente, dor e gratidão, perdeu o nó. Na saída do cemitério, Tomás caminhava entre as duas, de mãos dadas com cada uma. "E agora?", ele perguntou. "O que a gente faz depois de agradecer alguém assim?" Helena sorriu entre lágrimas. "Agora a gente vive com ainda mais vontade. E conta a nossa história", Laura acrescentou, "para outras pessoas lembrarem que, mesmo quando tudo parece acabar, às vezes é o começo de uma coisa diferente." Tomás concordou empolgado. "A gente podia fazer um vídeo", sugeriu. "Tipo aqueles que a gente assiste à noite, de histórias que fazem a gente chorar e pensar." Helena e Laura se entreolharam, rindo. "Quem sabe um dia", Helena respondeu. "E quando esse dia chegar, a gente vai começar contando exatamente assim. Se alguém te dissesse que o coração de quem você mais amou continua batendo em outro peito." Tomás completou. "Você teria coragem de ouvir?" Os três riram juntos. Enquanto caminhavam de volta, o sol batia forte, desenhando sombras compridas na calçada. Helena pensou em como, um dia, a vida dela tinha sido só sombra. Agora havia luz. Não porque a dor sumiu, mas porque ela aprendeu a caminhar com ela em vez de contra ela. Ela tinha perdido um filho. Isso nunca deixaria de ser verdade. Mas também tinha ganho um menino que a chamava de Lena e pedia ajuda com lição de matemática. Tinha ganho uma amiga, Laura, com quem podia dividir medos sem máscaras. E tinha ganhado uma certeza: o amor não morre, ele muda de forma. E agora é com você. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, se te fez lembrar de alguém que se foi, ou de algum recomeço que você achou que nunca ia conseguir, deixa um like nesse vídeo para ele alcançar mais pessoas. Se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. E comenta aqui embaixo: o amor não acaba, ele se transforma. Só para eu saber que você ficou até o final. Quem sabe a próxima história não é inspirada no seu comentário?